Então, pessoal, bom dia! Bem-vindos à nossa aulinha aqui no Alicerce TV. Na nossa aula da turminha do G1, nós teremos aula de português. E é sempre bom relembrar, caso alguém não nos conheça ou esteja nos assistindo pela primeira vez. Meu nome é Patrícia. E o meu nome é Milena. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à aula. E, pessoal, na aulinha de hoje, nós vamos aprender a interpretar com os textos. E, para isso, vamos precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Antes disso, vamos para o nosso Mindfulness, pessoal. Sempre relembrando que o Mindfulness é o nosso momento de atenção plena. E, para isso, a gente precisa de silêncio absoluto, tá bom? O Mindfulness é importante para que a gente se sinta consciente e consiga focar no que a gente está fazendo no momento, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo. Posição de Mindfulness, olhinho fechado. Mãozinha em cima da perna ou em cima da mesa, tá? Senta bonitinho, isso. O Mindfulness ajuda muito quando a gente está dodói também, porque a gente consegue se acalmar o corpinho. Vamos lá, gente, de olhinho fechado, todo mundo. Letícia está desenhando, Tomás está escrevendo. Vamos lá, pessoal, soltando o papel, isso. Então, gente, quando eu contar até 3, eu quero que vocês puxem o ar pelo nariz e soltem pela boca. Vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. De olhinho fechado, Tomás. Isso. Pessoal, agora eu quero que vocês percebam o corpinho de vocês. Mantenha as costas bem retinhas e mexe um pouquinho a cabeça, mexe o ombrinho e sente o corpinho de vocês. Como é que tá a cabecinha de vocês hoje? Como é que tá o ombrinho de vocês hoje? E as mãos? Abre e fecha as mãos de vocês. Como é que estão as mãozinhas de vocês? Estão sentindo elas? Agora eu quero que vocês peguem a mãozinha e coloquem no peito, para você sentir o seu coraçãozinho. Como é que está o coraçãozinho de vocês? Como é que você está sentindo? Você consegue sentir o seu coraçãozinho? Para você sentir o seu coraçãozinho, você tem que ficar com o olhinho bem fechado e ficar o máximo possível de atento à sua mão e ao seu coraçãozinho. Agora eu quero que vocês, ainda com a mão no coração, mantendo a mão no coração. Pedro, volta com a mão pro coração. Isso. A gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Eu quero que vocês sintam o movimento que acontece quando a gente faz a respiração. Então, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. Enquanto vocês puxam o ar pelo nariz e soltam pela boca, eu quero que vocês sintam o peito de vocês estufando e depois o peito de vocês voltando ao normal. Então, vamos lá, pessoal, mais uma vez. Puxando o ar pelo nariz. Enche o pulmão de ar. Soltando o ar pela boca. Esvazia. Isso, pessoal. Agora, vocês vão abrir os olhinhos de vocês e voltar para a aula. Pode falar, Letícia. Eu já quero falar que meu coração... Peraí. Ele tava batendo só muito forte. Tava batendo forte seu coração? É porque você tá com a sua bateria 1000 por hora. Então, seu coração vai bater fortinho. Maravilha, pessoal. Agora, você se lembra, pessoal, da nossa última aula de português? Nós, além de fazer o mapa, nós criamos um texto descritivo.
Lembra que todo mundo escreveu um textinho, olhando uma foto, vocês criaram um textinho de vocês. Porém, na aulinha de hoje, nós vamos aprender a interpretar com os textos, pessoal. Vamos recapitular o que é interpretação textual, porque eu senti que a gente ainda precisa aprender algumas coisinhas sobre interpretação textual, tá bom? Então, vamos lá. Olá, Guima, tudo bem? Olá, Ali! Olá, turma! Eu e a Ali estamos no metrô. Eu adoro conhecer os meios de transporte, Guima. Vamos aproveitar nosso passeio para relembrar algumas coisas sobre interpretação? Maravilha, Guima. Você lembra o que é interpretação textual? A interpretação de texto é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Então, pessoal, olha o que o Guima está falando. O Guima relembrou para a gente o que é interpretação. Vocês lembram que a gente aprendeu já que todo texto ele quer passar uma mensagem para a gente? Então, a interpretação é a nossa capacidade de entender essa mensagem, de captar. Então, o texto quer passar uma coisa para a gente e a interpretação é a capacidade da gente de absorver o que o texto quer passar, tá bom? Todo mundo lembra disso? Todo mundo entende? Joinha, joinha, ou tristezinha, tristezinha, mais ou menos, mais ou menos. Falem para mim. E aí, Tomás, você lembra? O Tomás está dando joinha, Cauã está dando joinha. Pedro eu não consigo ver porque está com a câmera desligada. Mas você, deu joinha, perfeito. E você, Letícia, para baixo, você não lembra o que é interpretação textual? Liga o microfone para explicar para mim. Tá lendo? Tá bom. Deixa ela ler. Pronto, liga o microfone para falar com a tia, Lê. Não sei. Você lembrou já o que é interpretação textual? Tá ok? Tá. Entendi nada. Entendeu nada? Tá bom. Ó, você lembra que os textos, eles possuem uma mensagem? Mensagem. Mensagem é o que o autor quer passar para a gente. Qual é a intenção dele quando está escrevendo esse texto? É muito difícil. Você consegue entender isso? Não? Quando você está lendo um texto, você entende o que está sendo escrito? Ou não? Você só lê palavras desconexas que não possuem sentido entre elas? Eu entendo. Você entende? Quando você entende, você está fazendo a interpretação, você está entendendo, você está interpretando e captando a mensagem que o texto está querendo te passar. Porque se não tivesse mensagem, se a gente não entendesse essa mensagem, a gente ia ler palavras aleatórias sem entender nada. Por exemplo, Guima, lembra texto, você, o que? Maravilha? Você entendeu o que eu falei agora? Não. Agora, maravilha, Guima. Você lembra o que é interpretação textual? Você entendeu agora? Fala de novo a primeira. Maravilha, Guima. Tá vendo? Ela falou, maravilha, Guima. A diferença do que é textual, Guima, lembra você, maravilha, interpretação, Guima. Falei várias palavras aleatoriamente. Dá para entender nada. A mensagem que nem parece que tem mensagem, só palavras desconexas. Mas quando a gente lê certinho, maravilha, Guima. Você lembra o que é interpretação textual? É um textinho. Você entende o que está acontecendo nesse texto.
A Ali está perguntando para o Guima o que é interpretação textual. Correto? Conseguiu entender? Acha que sim? Tá bom. Ó, então, vamos avançando para a gente ver se ao final você consegue entender. Porém, quando a gente faz a leitura de um texto e depois a gente responde aquelas perguntinhas de lembrar qual é o título do texto, o que o texto está falando, o que o texto está esperando, é interpretação, tá? Porém, vamos lá. Existem alguns termos que sempre ouvimos quando pensamos na interpretação de textos. Vamos ver alguns desses termos, pessoal? Ó, para te ajudar, Letícia, a gente hoje tem o nosso glossário, o nosso dicionário da interpretação de texto, tá bom? Vamos ver aqui alguns elementos que são muito importantes para a nossa interpretação textual. Gostaria que vocês copiassem, tá bom? A gente tem bastante coisa para botar no caderninho hoje. Professora, Oi, a Pedro. gente vai ter que copiar tudo que está em laranja? Tudo que está aqui. Tá, podem ir pegando, podem ir copiando, tá? Ai, tô todo dolorido. Deixa eu marcar para dar uma diminuída para vocês. Calma aí. Aqui. Cadê? Texto é um conjunto de palavras e frases que transmite uma mensagem. Copiem só o que eu estou sublinhando. Só é para eu escrever. Título é a expressão inicial que introduz o assunto. Pronto. Tema é o assunto a ser abordado. Ó, gente, vamos lá então. Texto é um conjunto de palavras e frases que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. A gente já falou um pouquinho sobre isso. O texto, ele é justamente essa ferramenta que a gente tem para transmitir uma mensagem para alguém, tá bom? A gente já sabe o que é texto, a gente já viu vários textos, a gente já leu vários textos, várias histórias completas, né? Agora, o título do texto. Gente, o título do texto, ele é muito importante. Ele sempre aparece lá em cima, no iniciozinho, centralizado. Mas nós basicamente chamamos o título a expressão inicial que introduz o texto, mostrando o assunto e o posicionamento do texto, tá bom? Então, o texto, ele é sempre a chamada inicial, é o que vai introduzir o assunto do texto, mostrando o posicionamento, mostrando o que vai acontecer. A gente sempre tem a ideia do que vai acontecer. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar na raposa, na lebre e na raposa. Não, na lebre e na tartaruga. O título é A Lebre e a Tartaruga. A gente já sabe que alguma coisa vai acontecer ali e vai ter uma lebre e uma tartaruga interagindo. Tá vendo? Quando vocês ouvem a lebre e a tartaruga, vocês conseguem ter uma ideia do que vai acontecer no texto, não conseguem, pessoal? Tomás, Cauã, Letícia, Pedro? Sim. Maravilha. Pessoal, deixa eu só falar. Ao invés de vocês só sacudirem a cabeça, façam o joinha, porque às vezes eu não consigo perceber que vocês estão sacudindo a cabeça, tá bom? Agora que a gente entendeu o que é título do texto, pessoal, vamos entender o que é o tema do texto. O tema do texto é o assunto que vai ser abordado, tá bom? Ele vai dar as diretrizes do texto para a gente expor a ideia. Ele vai ser defendido ao longo da dissertação todinha, ao longo do texto. O que acontece com o tema? O tema, ele aparece logo de cara. Por quê? Porque logo no início, quando a gente já está lendo a nossa introdução, eu acho que tem aqui o que é introdução,
a gente já consegue entender qual é o tema desse texto. Ou então, a gente consegue perceber qual é o tema desse texto. Porque, às vezes, ele está bem lá explícito, às vezes ele está implícito, a gente vai ter que entender. No caso da... Vamos continuar com o mesmo texto. No caso da lebre e da tartaruga, quando a gente, de cara, lá tem uma tartaruga falando e falando sobre a lebre que se gabava, a gente já consegue entender que é uma fábula, a gente consegue entender que são animais falantes que passam em uma floresta, que vai ter uma competição entre esses dois animais. Então, a gente meio que já consegue entender o que está acontecendo, a gente já consegue perceber o tema desse texto, não é? Vocês conseguem perceber qual é o tema da lebre e da tartaruga, pessoal? Vocês conseguem identificar a fábula? Hein? Tomás, liga o microfone para falar comigo rapidinho. Você consegue identificar? Sim. E você consegue ver a importância do tema e do título no texto? Sim, porque Sim? eles ajudam a conseguir conhecer uma parte da história, o que vai ter na história, o que vai acontecer. Exatamente, Tomás, exatamente. Perfeito, meu bem, muito obrigada. Agora, senhorita Letícia. Letícia, você consegue entender o porquê a gente tem título num texto? Hein? Consegue? Para saber o nome. Para saber o nome, para saber o que vai acontecer ali. Perfeito, meu amor, perfeito. Obrigada. Pedro. Que letra é? Quê? Que letra é essa aqui? É a P... eu não sei qual é. É depois do E da BCD, do ponto final, eu não sei qual é. É um G? Qual? Aqui? No texto ainda? Sim. É um T. Do T? Onde é que você está? Depois do quê? A última palavra, aí depois do E. Antes do E? Professora? É aí que você está. É um G. É que eu dei uma cortada na perninha dele aqui embaixo. Professora, acabei. Perfeito, Pedro. Letícia, você mutou. Essa letra aqui é um I depois do M? Não, é só um ponto final. Está escrito Não. mensagem. Não tô falando na conjunto. É um J ou é um I? É um J, tá? Você mesmo leu, você leu conjunto. Perfeito. Pedrinho, fala comigo. Fala para mim, Pedrinho. Você consegue entender o que é um texto, o que é o título e o que é o tema? O título é para você entender o que é do nada. Uma girafa e um cachorro estavam andando. Assim, o título. A girafa e o cachorro. Que não pensa do nada. Eu vou contar uma história. A girafa e o cachorro andavam pelo meio do lago. Depois um vai saber, não é um ano, vai ficar ainda com mais dúvidas. Perfeito, meu amor, perfeito. Porque senão você vai só jogar o texto lá do nada, sem avisar. Exatamente. O texto, o título, ele introduz ali a ideia, vai mostrar o assunto inicial. Perfeito, Pedro, perfeito. Cauã, meu bem. Cauã? Oi. Você consegue entender a ideia de título, do que é texto, o que é título e o que é tema? Sim. Sim? Você pode me explicar um dos três? Qualquer um deles. Pode ser tanto tema, quanto título, quanto texto. Texto. O que é texto? É do...
Como é que chama? Qualquer texto. Qualquer texto. O que é texto? O que é o texto em si? É um conjunto de palavras onde você pode formar qualquer texto. Perfeito, é um conjunto de palavras. E qual é o sentido do texto? O que ele quer passar para a gente? Ele quer passar uma informação, às vezes Exatamente. Uma mensagem. Exatamente, Cauã. Perfeito, meu amor, perfeito. Parabéns. Agora que a gente já aprendeu todas essas definições, a gente vai conhecer mais algumas outras definições que são muito importantes para a gente, que vão ajudar muito a gente na hora que a gente for fazer nossa interpretação, tá bom? Letícia, você quer falar alguma coisa? Não, eu esqueci a mão levantada. Tá bom. Deixa eu baixar sua mão, então. Perfeito. Tomás, foi ou você falou? Eu não vi o que você falou, meu amor. Pode ir. Maravilha. Vamos limpar aqui. Agora, gente, a gente tem o que é parágrafo, tá bom? Parágrafo é um conceito muito importante, tá? Eu quero que vocês tenham em mente que o parágrafo, ele é um elemento do texto, tá bom? Vou marcar aqui porque eu acho muito importante vocês saberem e terem a definição de parágrafo. Porém, vocês vão copiar o parágrafo, ó, deixa eu fazer para o outro lado para vocês não confundirem as letrinhas, né? Parágrafo. Aqui, serve para dividir e organizar o texto. Tá bom? Maravilha. Gente, o parágrafo, ele é um elemento extremamente importante do texto. Ele é muito importante para a gente. Por que ele é importante? Porque o parágrafo ele serve para estruturar o texto. A gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue fazer pausas na respiração. Imagina um texto grandão que a gente lê para sempre sem respirar. Sem pular de um parágrafo para o outro, a gente não teria aquele momentinho, né? Ia ser um texto cansativo de ler. E para identificar esse parágrafo, a gente basta procurar os textos que eles ou iniciam com recuo ou que eles encerram com um ponto final, tá bom? Eles podem dividir os parágrafos em vários momentos. A gente pode ter o parágrafo inicial, que é o de introdução. A gente tem os outros parágrafos de desenvolvimento e a gente tem o parágrafo de conclusão. Pessoal, nós temos essa estrutura em todos os textos que nós estudamos até agora, tanto nos textos narrativos quanto nos textos descritivos, tá bom? E em vários outros tipos textuais, nós temos essa forminha aí de estruturar, com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Entender e saber... Maravilha, Pedrinho, obrigada. Entender e saber o que é e quais são os parágrafos é muito importante para a gente conseguir fazer uma boa interpretação textual, tá bom? Então, o parágrafo aí é um dos elementos que é muito importante para vocês. Perfeito, Tomás. É muito importante para vocês saberem o que está acontecendo, o que está ali, tá bom, pessoal? Maravilha, Letícia também terminou de copiar. Ó, quero ver se vocês entenderam. Vocês conseguiram entender para que serve o parágrafo, pessoal? Entendeu, Letícia? Sim. Tá. Tomás entendeu? Pedro entendeu? Você, Letícia, entendeu? Entendeu? O parágrafo ele serve para dividir e organizar o texto. Tá? Entendeu isso? Não? Então tá bom. Quando a gente vê um textinho, eu vou te mostrar um parágrafo para você entender como é que acontece essa divisão e essa organização, tá bom? Ó, trouxe aqui o que é introdução, desenvolvimento. Essa daqui vocês não precisam copiar, por quê? Porque vocês já copiaram na aula de
que a gente estava aprendendo que era texto descritivo. Já coloquei essa definição para vocês copiarem, tá bom? A introdução é o parágrafo que se encontra no início do texto, tá bom? Ela pode corresponder a um ou mais parágrafos, desde que estejam posicionados na parte inicial. A introdução ela pode ter 1 ou 2 parágrafos, mas eles precisam ser os primeiros parágrafos, tá bom? E eles precisam conter informações para a gente entender qual é o assunto e qual é o tema. O tema ele está dentro do parágrafo de introdução. Você sempre vai achar o tema do texto no parágrafo de introdução, tá bom, pessoal? Temos aqui o parágrafo de desenvolvimento. Os parágrafos que se encontram ali no meio do texto, eles são os parágrafos intermediários, que servem para aprofundar, para explicar, para ampliar o assunto do texto, tá bom? Geralmente, os parágrafos de desenvolvimento, eles possuem maior números, porque a função dele é realmente ter bastante coisa e explicar o que está acontecendo no texto. Recapitulando. Introdução são os parágrafos de introdução são os parágrafos que vão introduzir a ideia. Então, assim que você começa a ler o texto, você já começa a ter a ideia introduzida. Então, você tem ali os parágrafos que vão te explicar o que está acontecendo. Desenvolvimento são os parágrafos que vão te explicar o que vai acontecer, que vai aprofundar e vai detalhar os assuntos do texto, tá? E a conclusão são os últimos parágrafos do texto. Eles são responsáveis por retomar o que foi dito, de modo conciso e resumido. Então, a gente tem a introdução, tem os parágrafos de desenvolvimento, e depois a gente tem a conclusão. A conclusão ele serve para fechar o texto, para fechar a ideia do texto, tá bom? A gente tem o parágrafo que ele pode ser maiorzinho do que os outros, porque ele normalmente vai retomar tudo o que aconteceu antes, tá bom? Então, a gente tem aí nossos 3 tópicos aí que a gente aprendeu, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, pessoal. Tem alguma dúvida? E aí, pessoal, todos entenderam? Ou então alguém ficou com alguma dúvida, com alguma dificuldade? Falem comigo. Professora, quantos parágrafos a gente copiou até agora? Quantos parágrafos? A gente nem copiou um texto. Imagina copiar os parágrafos. 2? Isso já prova que você entendeu o que é parágrafo, Letícia. Então, pessoal, agora vamos dar uma pausa. Vamos entrar no nosso intervalinho, tá bom? Pessoal de casa, já já a gente volta. Vamos respirar, beber um copinho d'água, ir ao banheiro, tá? Então, pessoal de casa, vamos voltar do intervalo. Espero que vocês tenham conseguido ir ao banheiro e beber água. Vamos agora para as nossas atividades, pessoal. Ó, a gente viu os elementos de um texto, a gente viu o que é um parágrafo, a gente viu o que é título, a gente viu o que é tema, a gente viu o que é um parágrafo de introdução, conclusão e desenvolvimento. Quais são os parágrafos de desenvolvimento? E agora a gente vai ler um texto e interpretar, tá bom? Bebam água, mantenham-se hidratados, pois é muito importante beber água. Vamos lá. Ah, lá, a Letícia também está bebendo água, estou com a garrafinha dela do lado. Hoje eu não estou com nenhuma garrafinha bonitinha, Letícia, estou com uma garrafa com um copo de água normal. Minhas garrafinhas bonitinhas estão tudo guardadas. Bonita. Ah, obrigada. Eu acho que ela é um copo normal. É uma garrafa. Então, gente, ó, trouxe aqui um texto para a gente ler. Quero que vocês levantem a mão para criar uma fila para a gente fazer a leitura desse texto. Cada um vai ler só um parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a leitura do texto. A borboleta orgulhosa é o título do texto. A borboletinha era uma beleza, mas achava-se uma beldade. Devia, pelo menos, ser tratada como rainha das borboletas, para que se sentisse satisfeita. Quanta vaidade, meu Deus! Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se aproximasse dela era alvo de risinhos e de desprezo.
que está fazendo na minha presença, criatura? Não vê que sou mais bela e elegante do que você? Costumava dizer, fazendo-se de muito importante. Lê esse último parágrafo para mim, por favor, Letícia. Nem os seus familiares escapavam, mantinha a distância os seus próprios pais e irmãos, como se ela não tivesse nascido naturalmente, mas tivesse sido enviada diretamente do seu tratava-os com enorme frieza, como quem faz um favor quando não há outro remédio. Perfeito, Lelê. Ó, vou fazer a leitura do mesmo parágrafo que você. Só que eu vou fazer a leitura respeitando a pontuação, tá bom? A partir de hoje, a gente sempre vai fazer esse exercício para a gente ler e para a gente entender aonde a gente está faltando respeitar a pontuação, tá? Vamos lá. Nem os seus familiares escapavam. Mantinha à distância os seus próprios pais e irmãos, como se ela não tivesse nascido naturalmente, mas tivesse sido enviada diretamente do céu. Tratava-os com enorme frieza, como quem faz um favor, quando não há outro remédio. Ó, você conseguiu ver, Letícia, que eu parei no ponto final, que eu fiz as respirações da vírgula. Tá. Pessoal, vamos lá. Vou continuar com a leitura do texto. Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe usar essa qualidade como deveria. Isso vai destruí-la, alertou solenemente um sábio do bosque. Tomás, fala comigo. Você faz a leitura do segundo parágrafo para mim, por favor. Segundo, a borboletinha não deu muita importância às palavras do sábio, mas uma leve inquietação aninhou-se em seu coração. Respeitava aquele sábio e temia que ele tivesse razão. Mas logo esqueceu esses pensamentos e continuou sua atitude habitual. Perfeito. Pedro, pode ler o próximo? Um dia a profecia do Red cumpriu. Do sábio. Cumpriu-se um rapazinho esperto. Surpreendeu sozinha, voando pelo bosque. Achou a magnífica com sua rede apoderou. Cedela como e triste
Fê a Ou não. Ó, vamos lá, vamos voltar à leitura. Primeiro a gente tem que respeitar os pontos. E ali é como é triste. Vai, lê de Como novo. é triste. Isso. A borboletinha vai dançar. Atravessado por um alfinete, fazendo parte da coleção do rapaz. Exatamente, pessoal. Então, aqui a conclusão é: cada um tem aquilo que merece. Não adianta pôr culpa nos nossos erros, nos erros dos outros, no destino, em Deus ou na má sorte. Cada um é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Autor desconhecido. Então, pessoal, triste e trágica história da borboletinha, tá? A gente conseguiu ver. Agora, temos aqui 5 perguntinhas para responder, tá bom? Quero que vocês copiem as perguntinhas no caderno para a gente poder fazer a interpretação do texto. Porém, antes disso, vamos lá. Vamos contar comigo, pessoal, quantos parágrafos esse texto possui? Vamos? Deixa eu pegar aqui. Mas a professora não entende a Oi. história. Você não entendeu a história? Professora, tem 4 parágrafos. Porque todo mundo estava travando. Ah, tá. Ó, então vamos lá. Vou fazer a leitura da história completa de novo, pessoal, caso alguém não tenha conseguido ouvir, tá bom? Então vai ser rapidinho, prestem atenção todo mundo. A borboleta orgulhosa. A borboletinha era uma beleza, mas achava-se uma beldade. Devia pelo menos ser tratada como a rainha das borboletas, para que se sentisse satisfeita. Quanta vaidade, meu Deus! Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se aproximasse dela era alvo de risinhos e desprezo. O que está fazendo em minha presença, ó criatura? Não vê que sou mais bela e elegante que você? Costumava ela dizer, fazendo-se de muito importante. Nem os seus familiares escapavam. Mantinha à distância os seus próprios pais e irmãos, como se ela não tivesse nascido naturalmente, mas sim tivesse sido enviada diretamente do céu. Tratava-os com enorme frieza, como quem faz um favor quando não há outro remédio. Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe usar essa qualidade como deveria. Isso vai destruí-la, alertou solenemente um sábio do bosque. A borboletinha não deu muita importância às palavras do sábio, mas uma leve inquietação aninhou-se em seu coração. Gente, aninhou-se também você pode entender como se aconchegou, como ficou no seu coração. Respeitava aquele sábio e temia que ele tivesse razão. Mas logo esqueceu esse pensamento e continuou sua atitude habitual. Continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Um dia, a profecia do sábio cumpriu-se. Um rapazinho esperto surpreendeu-a voando sozinha pelo bosque e achou ela magnífica com a sua rede se apoderou dela, pegou a borboleta. Como é triste ver a borboletinha vaidosa atravessada por um alfinete, fazendo parte da coleção do rapaz. Conclusão: cada um tem aquilo que merece. Não adianta pôr culpa nos erros dos outros ou no destino, ou em Deus ou na má sorte. Cada um é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Então, Letícia, a borboletinha ficava aí um dia para baixo, sendo orgulhosa com as pessoas, ficava sempre sozinha, porque ela achava que ela era superior. E com isso, um dia, um menininho estava caçando borboletas, olhou para ela, achou que ela era muito, muito linda, pegou ela e colocou ela na coleção dele. Tá vendo? Eu ia pedir para ele me dar a coleção dele. Tá, a triste e trágica história da borboletinha, a Letícia querendo ter a borboletinha para ela. Letícia, Perfeito. você não vai melhorar o destino da borboleta.
Eu ia pegar esses baldinhos aí dele e ia ficar pra mim também. Eu iria pegar e soltar na natureza. Ah, lá, ó, alguém ia soltar a borboletinha na natureza, tadinha. Se dependesse dessa turma, essa borboleta ia continuar Eu ia fazer presa. um gigantão com animar um alagãozinho, uma cachoeirinha, pelas bem melhor. Ó, Um pegador e um monte de coisa para elas brincarem. ó, gente, só para avisar, Pedro, a professora Milena não ouviu nada que você falou porque está com a câmera desligada. Ela não ouviu nada. Tati, Pedro tá falando? Tava, professora, tava com o microfone desligado, por isso que você não ouviu. Mas, ó, pessoal, calma aí, espera aí um instante. Vamos agora contar quantos parágrafos existem nessa história, tá bom? Ó, a gente tem aqui o primeiro parágrafo. Um parágrafo. A gente tem aqui outro parágrafo. 2 parágrafos. Temos aqui outro parágrafo. 3 parágrafos. Temos aqui outro parágrafo, 4 parágrafos. Nessa tela, a gente tem 4 parágrafos, tá? Esse parágrafo aqui é um parágrafo de introdução. Tá vendo? Ele está explicando. Esse outro parágrafo aqui, a gente também pode considerar um parágrafo de introdução, porque é bem pequenininho, só tem 2 linhas. E porque ele está falando que está explicando o que acontecia com ela, né? Aqui em cima ele está apresentando a borboleta, aqui embaixo está falando que ela não tinha amigo, que ninguém podia se aproximar dela. E logo abaixo dos 2 parágrafos de introdução, a gente tem os primeiros 2 parágrafos de desenvolvimento. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Professora. Perfeito. Oi, Pedro. Depois nessa minha casinha, né? Ia ter escorregador, uma cachoeira e era uma caixa de ferro. Mas você ia fazer uma portinha para que elas quisessem sair, elas podiam sair e entrar. Sim, mas o pessoal que faz coleção não é bem assim. Eles colocam elas numa caixa de vidro. Um dia eu mostro para vocês como é que funciona a exposição de uma borboleta, tá bom? Num pote de vidro. Sim. Ó, vamos voltar aqui para a gente não... Calma aí, Pedro. Espera só um segundo para a gente não perder o fim da meada. A gente tinha 4 parágrafos lá atrás, né? Vamos continuar contando. 4, outro parágrafo, 5... Outro parágrafo, 6. Outro parágrafo, 7. Outro parágrafo, 8. Então, pessoal, quantos parágrafos nós temos aqui? Exatamente, Letícia. 8 parágrafos. 8 parágrafos, perfeito. Temos 2 parágrafos de introdução. Lá a gente tinha 2 de introdução e 2 de desenvolvimento. A gente tem aqui mais 2 de desenvolvimento. Tá? E mais 2 de conclusão. Então, nós temos 2 parágrafos de introdução, 4 parágrafos de desenvolvimento e 2 parágrafos de conclusão. Perfeito? Por quê? Porque aqui ele já começa a contar. Um dia a profecia do velho sábio se cumpriu. Já está concluindo a história. Porque ela fazia de tudo, acontecia, tratava as pessoas mal. Só que um dia, né, foi lá e isso acabou refletindo nela. Todo mundo conseguiu entender a conclusão, a introdução e os parágrafos, a divisão dos parágrafos? Letícia, eu vi que conseguiu porque ela contou antes de todo mundo. Tá? Olha a professora Milena, Letícia está ali fazendo 8 com a mão. Ela nem tinha entendido o que é parágrafo, agora ela já contou antes de todo mundo quantos parágrafos tem. Que absurdo isso. Olha só, absurdo. Né, Tia Paty? Como a gente consegue ver. Perfeito, perfeito, Letícia, maravilha. Ó, vamos agora responder essas perguntas, não precisa copiar. Vamos responder, só respondendo mesmo com a boquinha. Agora, exercício 1. O texto que a gente acabou de ler se aproxima do gênero textual. Tá, responde comigo, Letícia, já que você já levantou a mão. Qual é o gênero textual que esse texto é? Letra A, fábula, porque o personagem é um inseto que age como um ser humano. B, conto, porque tem poucos personagens. C,
Anedota, porque é uma narrativa breve com um fato engraçado. Bom, engraçado esse texto não tem nada, né? Foi até trágico. D, lenda, porque é uma história fantástica. Qual você acha? A, B, C ou D, Letícia? Eu não entendi. Lembra que a gente aprendeu o que são fábulas e o que são contos? A gente ainda não aprendeu o que é anedota nem o que é lenda, mas a gente vai aprender. Só que essa história, o que acontece nessa história? A gente tem o quê? Como assim? O quê? Uma noite mágica. O personagem? A gente tem a personagem. E a personagem, ela é o quê? Uma borboletinha tá na cozinha. Exatamente. Só que essa borboletinha acha difícil ela estar na cozinha. Tão arrogante que ela era, não é? Verdade. É a borboleta da gentileza. Sim, essa no caso era a borboleta da arrogância. A borboleta da gentileza a gente pode ver outro dia. Por isso pegar ela para aprender. Sim, por isso que o moço conseguiu pegar ela, né? Ó, e a gente já viu, Letícia, quando a gente tem animais que falam e agem como se fossem seres humanos, é o quê? Uma fábula. Isso. Lembra, a gente aprendeu e conheceu várias fábulas, né? Essa é mais uma delas. Eu gostei mais da lebre da tartaruga. Eu também. Mas essa fábula da borboletinha ela é importante, porque nem sempre a gente lê histórias com finais felizes, a gente consegue aprender tudo. A gente aprendeu na historinha de hoje que a gente não pode ser arrogante, não é? É. Maravilha. Lelê, obrigada por me ajudar a responder. Agora eu vou chamar o Pedro para me ajudar a responder essa segunda pergunta. Pedro, fala para mim, por que a borboletinha não tinha amigos? Porque ela era arrogante. Professor, tem pessoa que coloca a borboleta não em um frasco. Elas colocam as asas em uma parede e furam as asas com tipo um preguinho. Perfeito, meu amor. Obrigada, Pedro. Vamos agora para o Tomás. Tomás, me ajuda a responder essa daqui. Explica como a borboletinha tratava a família dela. Ela tratava bem, tratava mal? Como é que ela tratava? Não. Ela tratava com arrogância, eu acho que também com um pouco de falta de respeito, né? Uhum. Um pouco não, muita falta de respeito. Muita falta de respeito, exatamente. Perfeito, pessoal, perfeito. Cauã, responde para mim. O sábio do bosque preveniu a borboletinha dizendo que ela era realmente muito bonita, mas ela não sabia usar essa qualidade. Explica para mim, como é que essa profecia dele se cumpriu? Pegar ela. Exatamente. O menino pegou ela. Como é que ele pegou ela? Com a rede de pegar. Rede de caça. Exatamente. Perfeito, Cauã, perfeito. Agora, pessoal, todo mundo me responde. Qual é a lição de moral desse texto? O que a gente aprendeu com ele? Não pode ser arrogante. Perfeito. Seja egoísta. Ótimo, não pode ser arrogante. E não pode ser egoísta e não pode ser feia com as pessoas. Egoísta. Não pode o quê? Ser feia com as pessoas. E tratar as pessoas mal. Perfeito, gente. Perfeito, maravilha. Tá vendo como a gente consegue fazer interpretação de texto? Tá vendo que não é um bicho de 1 milhão de cabeças? Você consegue entender agora, Letícia, o que é interpretação textual? Consegue fazer interpretação textual? Consegue? Então, mais ou menos, olha isso, ela que estava respondendo. Ah, meu Deus, Letícia! Perfeito, ó. Vamos fazer interpretação textual várias vezes e você vai conseguir me falar com clareza que você consegue, tá bom?
Mas eu tô te falando que você já conseguiu, que você foi muito boa na interpretação textual de hoje. Ó, na nossa próxima aula, eu acho, professora Milena, que ela tá falando não para a gente continuar tendo aula sobre isso. Tô sentindo isso dentro do meu peito. A cara dela, tudo bem. Ai, Dani. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender algumas técnicas para entender textos mais complicados, tá bom? Tá bom, pessoal? Maravilha? Deixa eu salvar isso daqui. Eu vou enviar para vocês as respostas. Juntinho, me lembrem, tá bom? De me enviar. Cauã, me lembra de enviar o conceito e me lembra de enviar as respostas Ô, dos professora. exercícios. Oi. Isso é para fazer no caderno, né? Professora Milena. Mas eu vou enviar depois, tá? Ixi, eu esqueci. Oi, meu amor. Lembra aquelas coisas que a gente tem que fazer no meio da semana? Nosso desafio do autocuidado. Lógico, já para adiantar. Amei, amei. Cauã, inclusive, muitíssimo bem lembrado para os nossos amigos fazerem o desafio do autocuidado. Gente, só funciona se a gente fizer todo dia, é igual tomar banho, hein? Quero todo mundo bem limpinho, cheirosinho no autocuidado na terça-feira que vem. Todo mundo tá lembrado do seu desafio já? Então, vamos tirar um tempinho hoje para fazer isso. Ainda bem que eu lembrei Cauã. vocês. Ainda bem. Gente. Obrigada, Cauã. Vamos lá, pessoal, para a nossa retrospectiva de hoje. Eu vou falar duas coisas. Aprendemos a interpretação. Isso, dá certo. Aprendemos a interpretação. Interpretar com os textos. E aí eu vou falar, a gente fez vários fones, na habilidade para a vida, a gente aprendeu, a gente fez o moral, não moral, a gente fez uma lista. A gente fez a lista, isso. Que a gente sente, que a gente sentiu até 15 dias. Aí, a gente escreveu algumas partes dos textos. Sim, a gente fez o nosso dicionário. A gente escreveu algumas partes dos textos. A gente foi para o intervalo. A gente leu uma história da borboleta chata. Ela era chata. Ela era chata. Não, ela era arrogante. E agora a gente está fazendo a resta esportiva. E eu adorei essa aula. Só quero falar isso. É a melhor aula do mundo. Perfeito, Letícia, perfeito. Muito obrigada, meu amor. Eu amo também quando a gente faz aulinhas assim, que dá para a gente fazer tudo com o tempo certinho, não é, professora Milena? É uma maravilha quando a gente faz tudo no horário e quando as coisas saem como programado. Bom, gente, uma delícia. Agora, Pedro, fala para mim, meu amor. Fala para mim o que a gente fez hoje, o que nós aprendemos. Hoje a gente fez mas depois habilidades para a vida. Depois habilidades para a vida, a gente fez um pequeno intervalinho. Depois do intervalinho, a gente falou sobre a borboleta arrogante. Depois a gente... Não, depois... Antes do intervalo, a gente comprou muita coisa. Depois a gente... Depois teve intervalo, depois a gente fez a borboleta arrogante. E depois a gente marcou algumas coisas e teve a retrospectiva, que agora... Perfeito, Pedro, perfeito. Muito obrigada. Cauã, fala para mim, meu amor. O que a gente fez hoje? No começo? Assim que você chegou, a gente estava fazendo o quê? Cabeçalho. Falando as habilidades para a vida. Isso. Depois os textos.
A gente relembrou que era texto, exatamente. Mas o quê? Aí ele começou a ficar falando sobre os textos. A gente viu um textinho da borboleta egoísta. Sim. E depois intervalo e retrospectiva. Perfeito, Calma, perfeito, meu amor, muito obrigada. Vamos agora, pessoal. Ó, vou fazer a chamadinha. E aí, pessoal de casa? Alguém ficou com alguma dúvida? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, conversar também sobre a borboletinha arrogante, pode marcar a gente nas nossas redes sociais, é só marcar @alicerceedu. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, pessoal. Vamos adorar responder as suas dúvidas. Então, gente, vamos ligar a câmera para dar tchau para o pessoal de casa? Vamos ligar a câmera, não, vamos ligar o microfone. Tchau, pessoal!